Naquela manhã de outono, Clara encontrou um buquê diante da porta. Lírios brancos, envoltos em um papel antigo, com um bilhete dobrado entre as fitas. Não havia nome, nem assinatura. Apenas uma frase escrita com uma caligrafia firme e delicada. Alguns gestos são promessas que o tempo não conseguiu apagar. Por um instante, ela sentiu o coração suspenso. Aquela letra, tão familiar, tão impossível. Fazia 20 anos desde a última vez que a vira, ou que acreditara tê-la visto. E enquanto o perfume das flores enchia a sala, Clara compreendeu que o passado acabava de bater à sua porta. Clara sempre fora uma mulher de rituais simples. Todas as manhãs, antes que o sol alcançasse as janelas do pequeno apartamento, ela preparava o café, abria as cortinas e deixava o mundo entrar devagar. A vida tinha lhe ensinado que o silêncio, quando respeitado, também podia ser companhia. Desde a morte da mãe e a mudança para aquele bairro antigo, o tempo parecia correr em círculos. Os mesmos vizinhos apressados, o mesmo jornaleiro sonolento na esquina, os mesmos passos ecoando no corredor. Mas naquela manhã, a manhã em que o buquê apareceu diante da porta, algo quebrou a monotonia invisível que a cercava. O cheiro das flores era diferente. Não era perfume de floricultura, nem lembrava aniversários ou velórios. Era algo doce, puro, quase esquecido, como o aroma dos jardins que visitava quando criança. Clara se abaixou, leu o bilhete com as mãos trêmulas e sentiu um arrepio percorrer-lhe os ombros. Alguns gestos são promessas que o tempo não conseguiu apagar. Ela releu a frase várias vezes, como quem tenta arrancar um segredo das entrelinhas. Não havia remetente, nem data, nem selo, apenas a letra, inclinada, elegante e conhecida. Guardou o bilhete dentro do livro que deixava sobre a mesa, como se quisesse aprisionar o instante. Nos dias seguintes, tudo parecia igual, mas dentro dela, algo se movia. A cada passo no corredor, Clara esperava ouvir o som discreto de outra entrega. A cada manhã, antes mesmo do café, abria a porta. Nada. Até que, 3 dias depois, outro buquê apareceu. Dessa vez, eram tulipas amarelas, as flores que ela mais amava e que nunca havia contado a ninguém. O coração acelerou. O mesmo papel, a mesma fita, o mesmo bilhete, mas agora uma nova frase. Nem o tempo apaga o que foi escrito com amor. Clara encostou-se na porta, como se o corpo precisasse sustentar a alma. A caligrafia era dele, do homem que prometera voltar antes do inverno e que desaparecera sem deixar vestígios. Do amor que ela sepultou dentro das horas, acreditando que o esquecimento era a única forma de sobreviver. Passou o resto do dia distraída, entre lembranças que vinham e iam como pássaros desorientados. Lembrou-se das tardes na livraria onde se conheceram, dos bilhetes deixados entre as páginas, do perfume de papel e tinta que o acompanhava. Ele escrevia como quem respirava, e ela se apaixonara por cada linha. Mas o tempo, cruel e paciente, o levou. Sem despedidas, sem respostas. E agora, tantos anos depois, o destino ousava repetir a caligrafia que ela reconheceria até de olhos fechados. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Deixou o buquê sobre a mesa, observando o reflexo das pétalas na penumbra. Pensou em ligar para a floricultura, mas algo dentro dela, talvez esperança, talvez medo, pediu silêncio. Decidiu esperar, e esperou. No 4º dia, nada. No 5º, apenas o jornal enrolado no portão. Mas no 6º, ao descer para recolher o correio, encontrou o porteiro com um sorriso tímido e uma pergunta. Dona Clara, o seu admirador secreto é persistente, não? Ela olhou para as mãos dele, e lá estavam de novo, flores. Rosas vermelhas dessa vez, com um novo bilhete. Alguns amores não precisam ser vistos, basta que sejam lembrados. Clara apertou o envelope contra o peito, como quem segura um coração que insiste em bater mais rápido. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de sorrir. O retorno da caligrafia. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas com a delicadeza de quem pede licença. Clara olhou para o espelho
e percebeu algo que há muito não via. Uma luz diferente nos olhos, um brilho discreto que misturava curiosidade e medo. Era como se o tempo, distraído, tivesse esquecido de pesar sobre ela. Espalhou as flores sobre a mesa da sala. 3 buquês, 3 bilhetes. Cada um parecia ter uma alma própria, como se trouxesse um pedaço de algo que o tempo tentou esconder. Pegou uma lupa antiga, dessas que herdara do pai, e começou a examinar a caligrafia. O traço curvado, a inclinação suave, o R, que se estendia como um gesto, era inconfundível. Lembrava-se dele sentado na varanda, escrevendo cartas que nunca enviava. Dizia que as palavras, quando guardadas, também tinham poder. Clara sorria ao lembrar-se disso, mas logo o sorriso se desfez. Havia uma lembrança que sempre evitava. A última vez que o viu. Era uma tarde chuvosa, como tantas do outono. Ele partiu apressado, sem explicar. Deixou apenas um bilhete preso sob a porta, com uma frase curta. Se o destino permitir, eu volto. Ela guardou aquele papel como quem guarda um voto. Mas o tempo, que não costuma pedir licença, levou os anos, as esperanças e, aos poucos, o rosto dele. Agora, apenas a letra permanecia viva. O mesmo traço que voltava para ela através das flores. Clara passou a observar tudo ao redor. O carteiro, o florista da esquina, as câmeras de segurança do prédio. Quem poderia estar entregando aquilo? Decidiu ir até a floricultura, uma pequena loja no centro, com cheiro de terra molhada e jasmim. A dona, uma senhora de cabelos brancos, sorriu ao vê-la entrar. A senhora é a do apartamento azul, não é? Perguntou. Tenho visto muitos pedidos para o seu endereço. Clara conteve o coração, que parecia querer atravessar o peito. Quem faz esses pedidos? A florista olhou para o balcão, hesitou e respondeu em tom baixo. Os pedidos são antigos, bem antigos. Como assim antigos? Perguntou Clara. A mulher abriu uma gaveta e tirou um caderno grosso, repleto de páginas amareladas. Veja, esses pedidos foram feitos há quase 20 anos. Um homem os deixou pagos, com instruções para enviar as flores nas datas marcadas. Clara ficou sem voz. As mãos tremiam enquanto passava as páginas, reconhecendo o nome, a letra, o endereço. Lá estava tudo, o mês, o dia, até as flores que ela recebeu. Ele deixou isso antes de morrer? Perguntou num sussurro. A florista a olhou com doçura. Não sei, minha filha. Só sei que ele disse uma coisa quando deixou o dinheiro e os bilhetes. Se eu não puder voltar, que as flores falem por mim. Clara levou as mãos à boca. O som da loja se desfez. Por um instante, o mundo inteiro pareceu suspenso no ar. As flores, o perfume, o bilhete, tudo ganhava outro sentido. Não era um jogo, nem um acaso. Eram despedidas atrasadas, palavras que o tempo guardara para que o amor não morresse de silêncio. Ao sair da loja, o vento espalhava pétalas pela calçada. Clara olhou para o céu e, pela primeira vez em 2 décadas, chorou sem culpa. Chorou porque entendeu. Chorou porque o amor, de alguma forma, ainda estava ali. De volta ao apartamento, abriu as janelas e deixou o ar entrar. A caligrafia dele agora não era um enigma, era um eco. E nas entrelinhas das cartas, ela sentiu a presença de alguém que cumprira a promessa. Se o destino permitir, eu volto. E talvez o destino, cansado de tanto esperar, tivesse encontrado seu próprio jeito de cumprir a palavra. O último bilhete. Na manhã seguinte, o mundo parecia mais silencioso. Clara acordou antes do despertador e ficou deitada, ouvindo o som distante dos carros, o canto de um pássaro que insistia em voltar à mesma janela. Era como se o tempo tivesse parado, apenas para observá-la. Sobre a mesa, os 3 bilhetes repousavam lado a lado, pequenos fragmentos de um amor que resistira ao esquecimento. Ela passou os dedos sobre as letras, sentindo o relevo da tinta antiga, e sussurrou como quem reza. Se houver mais alguma coisa para dizer, diga agora. Era uma prece, talvez um pedido, e o destino, caprichoso como sempre, parecia ouvir. Ao cair da tarde, o porteiro tocou a campainha. Quando Clara abriu a porta, encontrou um envelope sobre o tapete. Nenhum buquê, nenhum nome.
Apenas um envelope selado com cera vermelha, como nos tempos antigos. O coração bateu descompassado. Sentou-se, respirou fundo e abriu. Dentro, uma única folha, amarelada pelo tempo, escrita com a mesma caligrafia que ela reconheceria mesmo no escuro. Se estas palavras te encontrarem, é sinal de que o tempo foi generoso comigo. Há coisas que o corpo esquece, mas a alma jamais. Talvez eu já não esteja aí, Clara. Talvez o vento leve meu nome antes que o som chegue até você. Mas se um dia as flores voltarem a tocar sua porta, não é o acaso. É o amor cumprindo a promessa. Porque há laços que nem a distância, nem a morte conseguem romper. As lágrimas vieram sem aviso. Cada palavra parecia viva, pulsando no papel como se tivesse acabado de ser escrita. O sol se punha devagar, tingindo o apartamento de dourado, e Clara sentiu que o tempo se desdobrava, passado e presente se encontrando, como duas mãos que finalmente se tocam. Ela olhou ao redor procurando um sinal, qualquer coisa que confirmasse o que sentia. E então o viu. Um único lírio, o mesmo das primeiras flores, repousava sobre o parapeito da janela. Não havia vento, nem ninguém lá fora. Apenas aquele lírio, intacto, perfumado, impossível. Clara o pegou com delicadeza e o colocou dentro do livro onde guardara o primeiro bilhete. Fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu paz. O amor, afinal, não havia partido. Tinha apenas encontrado outra forma de ficar. As flores e o vento. O tempo passou devagar, como quem tem medo de acordar o passado. As flores murcharam, mas o perfume ficou, impregnado nas páginas dos livros, nos lençóis, nas cortinas. Clara aprendeu a conviver com aquele aroma, como quem guarda um segredo que consola. De vez em quando, elas ainda recebiam um lírio solitário na porta. Nunca mais com bilhete. Apenas a flor, simples e silenciosa, como se dissesse, estou aqui. E isso bastava. Na varanda onde o sol tocava o parapeito todas as manhãs, ela colocava um vaso com as flores antigas secando ao vento. Dizia que não era luto, era lembrança. E às vezes, enquanto o vento balançava as pétalas frágeis, ela sorria sozinha, como quem conversa com o invisível. Um vizinho novo, curioso, certa vez perguntou: "Por que a senhora mantém essas flores murchas?" Clara respondeu com a serenidade de quem entendeu a vida. "Porque o amor, meu filho, não morre. Ele apenas muda de forma." Naquela noite, o vento soprou mais forte. As pétalas desprenderam-se uma a uma, flutuando até desaparecerem na escuridão. Clara observou em silêncio, sem tristeza, apenas gratidão. Na mesa, o livro com os bilhetes permanecia aberto, como se esperasse mais uma carta. E por um instante, ela teve a impressão de ouvir a voz dele, suave, distante, atravessando o tempo. Alguns gestos são promessas que o tempo não conseguiu apagar. Ela sorriu. Apagou a luz, deixou a janela entreaberta e adormeceu com o perfume das flores. O vento, cúmplice e eterno, continuou a levar o amor adiante, entre linhas, lembranças e destinos.